Olá, saudações a todos os amigos do canal, sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Queridos, hoje estaremos a responder aqui duas questões importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Nós recebemos duas questões de amigos inscritos do canal que colocaram suas questões a partir do vídeo recente que nós falamos a respeito do divórcio. E nessas questões, nós recebemos como a primeira questão que diz o seguinte: e quem já se separou e já casou com outra, e a separação não foi por adultério, o que fazer nessa situação? E a segunda questão diz: e quando apanha dentro de casa do marido, um marido drogado ou que não trabalha, como fica isso? Tem que aguentar somente? Veja só, são duas questões importantes e são duas questões que nós encontramos as respostas na Bíblia. Tudo que nós temos como pergunta, a Bíblia ela nos dá as respostas. Agora, indo para a primeira questão, a Bíblia, quando fala a respeito da separação, somente a Bíblia prova duas formas de separação. A primeira é quando você apanha uma esposa ou um marido no adultério, aí você tem um motivo de dar a ela o divórcio. Mas quando não é por esse motivo, a Bíblia não aprova. E o segundo motivo é quando a morte entra dentro de um lar, dentro de um casamento, aí sim, o marido e a esposa ficam separados. Para além desses dois motivos, a Bíblia não aprova. Existem somente dois meios de separar de uma mulher: pelo adultério e também pela morte. A morte que nos separa. Veja só, à luz da Bíblia, Jesus ele respondeu essa questão. Veja só o que a Bíblia diz. Diz o seguinte: alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e lhe perguntaram: é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Veja só, a Bíblia não aprova o divórcio por um outro qualquer motivo, para além de adultério e também para além da morte. A Bíblia não aprova mais outros motivos. Por mais que surjam outros motivos, por exemplo, desrespeito e também estamos a falar de falta de atenção no lar, nos casamentos, estamos a falar também de falta de atenção, falta de entrega no casamento, falta de dedicação no casamento. A Bíblia diz que não são esses motivos que podem levar um casal na beira da separação. Ou seja, não são esses motivos que levam o casal ao divórcio. Mas a Bíblia, ela dá a resposta, ela diz o seguinte no verso a seguir. Diz assim: mas Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram as Escrituras que dizem, no princípio o Criador os fez, homem e mulher. Depois ainda Deus disse, por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa. Os dois serão um só corpo. Veja só, a Bíblia diz que o homem e mulher é uma só carne, é um só corpo. Então, não é da vontade de Deus que o homem e mulher se separem. Quando o casal casa-se, é para eles ficarem juntos eternamente, até que a morte os separe. Então, esse é um dos métodos que a Bíblia ensina, de que pode ser um dos motivos que pode criar uma separação dentro do lar. E Jesus, claramente respondendo essa questão, ele disse: aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Quer dizer que tudo aquilo que Deus fez, o homem não pode desfazer. Tudo aquilo que Deus criou, que Deus uniu, o homem não pode desunir essas coisas. E veja só o que a Bíblia mais diz no verso a seguir. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: certamente eu lhes digo, se um homem se divorciar de sua esposa, sem ser por motivo de imoralidade sexual, ou seja, por adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja só, quando um homem e uma mulher se divorciam por um outro motivo, que não seja por adultério, ou seja, por morte, eles caem no pecado. Eles caem no pecado de adultério, porque a mulher irá tomar um outro homem para ficar com ela, e também o homem irá tomar uma outra mulher para ficar com ela. Então, sendo assim, os dois estarão caindo no pecado de adultério. Separar com uma esposa por um motivo que não tem a ver com adultério, que não tem a ver, ou seja, por morte, a Bíblia chama isso de pecado. É pecado, meus queridos irmãos, separar com alguém por um motivo que não seja por adultério. É por isso que a Bíblia, por mais que a Bíblia não fale a respeito do namoro, eu também irei fazer um vídeo explicando aqui a respeito do namoro cristão, mas abrindo aspas aqui, deixa eu dar alguns detalhes importantes. É por isso que a Bíblia, é por isso que existe a fase do namoro. Por mais que a Bíblia não expressa essa palavra namoro, mas também nós aproveitamos esse momento de namoro
para conhecer mais a pessoa, para saber quais são os defeitos da pessoa e também para saber quais são as qualidades da pessoa, para saber quais são as atitudes da pessoa. Então, esse momento de namoro é um momento muito importante para os dois. É um momento em que o casal deve se relacionar mais, para se conhecer mais, para que quando se casarem não haja muitas dificuldades dentro do casamento. Então, a Bíblia não aprova a separação de um casal por um outro meio, para além de adultério e também para além da morte. Indo na segunda questão, quando vamos para a Bíblia, ela nos dá uma resposta muito importante. Agora, como nós podemos lidar com o marido drogado? Como nós podemos lidar com o marido que fica todo momento bebendo? É um marido vingador, é um marido que sempre ele não quer saber nada de trabalho. Veja só, primeira coisa, quando vamos ver na criação, Deus fez o homem para que o homem seja o provedor de alimento dentro de casa. Deus fez o homem com a intenção de que o homem possa trabalhar. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus encarregou o trabalho ao homem. Diz que você irá cultivar a terra e comerás do seu suor e irá cultivar a terra. Nós encontramos Deus destacando o trabalho para o homem, mas porém a mulher não foi dada esse trabalho. Qual é o trabalho da mulher? A mulher é uma adjuntora, ou seja, a mulher é uma auxiliadora, ela ajuda o marido, mas não para que a mulher seja provedora de casa. O único que deve ser provedor de casa é o homem, porque o homem é a autoridade de casa. O homem é que está a um nível mais supremo de casa. Agora, como lidar com esses tipos de maridos que não fazem nada para ganhar a vida, não fazem nada para pôr comida no prato e, acima de tudo, são homens bêbados, vingaristas, que não querem saber nada? A primeira coisa, você como mulher, preste bem atenção nesse conselho que eu vou dar para você. A Bíblia, no livro de 1 de Pedro 3, ela diz o seguinte: assim também vocês, esposas, ou seja, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à mensagem de Deus, sejam ganhos por meio do modo de vida das suas esposas, se há necessidade de qualquer palavra. Veja só, nem sempre que nós iremos ganhar as almas para Cristo por meio do ensino. As nossas atitudes falam muito, o nosso respeito, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se comportar também fala muito para ganharmos muitas almas para Cristo. Agora, o apóstolo Pedro aqui, ele aconselha as mulheres. Ele diz assim: mulheres, sejam submissas. O que é ser submissa? Respeitar, né? Respeitar seu marido, olhar o seu marido como um marido que está destacado ao nível mais alto do que seu nível. E também a Bíblia não recomenda que o homem possa pisar na mulher, possa bater a mulher, que a mulher possa virar saco de pancadas. Não, a Bíblia não recomenda isso. A Bíblia recomenda, diz que o homem deve amar mais a sua esposa, porque a mulher é a parte mais fraca, mais frágil da vida. Agora, se nós amarmos mais as nossas esposas, é verdade que elas também irão nos amar, irão corresponder a esse amor, e não só também irão ser submissas nem a nós. Agora, a Bíblia diz que o marido, ele é o provedor de todas as coisas de casa. O marido é que cuida da mulher, o marido é que cuida da casa, o marido é que cuida também dos filhos. E ambos, eles devem fazer esse trabalho em conjunto. Mas há um trabalho específico para a mulher e há um trabalho específico para o marido. O marido deve trabalhar, é o dever do marido, é o direito do marido. Agora, como lidar com esse tipo de pessoa? Primeiro conselho que eu vou dar, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. Em todos os casos, por mais que o homem seja um homem bêbado, seja um homem descrente, seja um homem desonroso e seja um homem também que não trabalha, primeiro, a mulher deve ser uma mulher humilde, né? Deve ser uma mulher humilde e corajosa para suportar todas essas dificuldades. E veja só, a Bíblia diz também, deve apresentar esse homem a palavra de Deus, deve ganhar essa pessoa para a alma, deve ganhar essa pessoa para Cristo. E como ganhar essa pessoa? Primeiro, você deve mostrar para ele o modo de vida, deve mostrar para ele o bom modo de vida, o senso, deve mostrar para ele a verdade em Cristo. E também a Bíblia diz que deve mostrar para ele boas ações e boas obras. Só fazendo isso você irá ganhar o seu marido. E também a Bíblia continua nos dizendo o seguinte, diz assim: eles serão ganhos ao observarem o comportamento puro e respeitoso de vocês.
Então, se você ser uma mulher respeitosa, por mais que ele bebe, por mais que ele te abuse, por mais que ele faz coisa, mas você é humilde o suficiente suportando essas coisas e acima de tudo mostra para ele o bom comportamento, é verdade que um dia seu marido vai parar para pensar, é verdade que um dia seu marido vai parar para refletir, mas o que eu estou a fazer de verdade, isso será que agrada a minha esposa? E por que minha esposa não tem agido assim? Por que minha esposa sempre tem me tratado bem? Isso vai fazer com que o marido reflita. Isso vai fazer com que o marido pare e pense na vida que ele está levando. E é verdade que fazendo essas coisas, o marido pode vir a mudar de rumo. E também não deixando de fora uma coisa muito importante. Deve sempre se colocar de joelho, orando a favor da vida do seu marido, para que Deus possa mudar e transformar esse marido ali. E também o verso a seguir também nos dá um detalhe muito importante. Diz assim também vocês, maridos, vivam a vida comum do lar, com compromisso, ou seja, com compreensão. Orem as suas esposas por serem a parte mais frágil e também por serem herdeiras juntamente com vocês do mesmo dom de vida. Façam isso para que nada atrapalhe as suas orações. Sabe, queridos, na verdade, quando nós homens começamos a maltratar as mulheres, começamos a bater nelas, começamos a humilhá-las, começamos a pisar nelas e começamos a desprezar nelas nas nossas casas, nos nossos lares como esposa, a Bíblia diz que as nossas orações são interrompidas. Deus não ouve mais nossas orações. Deus não atende mais as nossas orações. Agora, para isso, deve haver uma compreensão, deve haver uma união e, acima de tudo, deve haver dias de orações e juntos com o marido e também deve haver dias de dedicação na palavra de Deus. Então, aqui é aconselhado e é recomendado que as mulheres possam suportar assim. Suporte o seu marido, por mais que seja bêbado, é Deus que te deu. Você tem que suportar ele e também deve mostrar para ele a outra maneira certa de viver. Fazendo isso, você vai ganhar a sua esposa. Então, você não vai abandonar a sua esposa, ou seja, você não vai abandonar o seu marido porque ele é bêbado. A Bíblia não aprova isso. Você não vai abandonar o seu marido porque ele não trabalha. A Bíblia não aprova isso. O que a Bíblia aprova é que juntos possam criar ideias para que possam sobreviver e que juntos também possam criar ideias de como ter soluções e problemas da vida. Na verdade, na vida de conjugais, na vida de casais, as pessoas crescem juntas. As pessoas crescem juntas. Olha só, cada um expressa as suas dificuldades e juntos sentam, resolvem as dificuldades e buscam uma solução, daí aplicam e começam a crescer. E a mulher também deve apoiar o marido. Por mais que o marido não trabalhe, a mulher deve ser muito carinhosa e ajudar o marido, sensibilizar também o marido e acima motivar o marido para que possa fazer alguma coisa para o sustento da casa. É verdade que o marido é o provedor de todos os alimentos. Veja só, quando o homem não trabalha numa casa, é verdade que a casa fica meio desorganizada. Isso por quê? Porque a casa, para estar organizada, depende das duas coisas. Depende de dinheiro, depende também da dedicação do marido e também da esposa. Então, ambos devem se unir, ambos devem trabalhar. A Bíblia diz assim: o homem comerá do sustento do seu senhor. Veja só, o homem, ele deve trabalhar, ele deve suar para ter alguma coisa a trazer em casa. Não é aconselhado que o homem possa ficar sem trabalhar. Aqueles que não trabalham, que procurem trabalhar. É isso que é a orientação bíblica. E também não devemos nos separar de nossas esposas, nossos esposos, porque eles não fazem alguma coisa. E também, no lar, não deve haver o divórcio, a não ser por esses dois motivos, que é a morte e também o adultério. Por isso, meu querido irmão, se esse vídeo te impactou de alguma forma, ou se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar aquele seu like maravilhoso, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe e eu volto no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.